terrível. A gente veio do mineral, cara, estamos caminhando. Então, Trabalha assim, com você essa acha que humanidade tem desse jeito. esperança para essa humanidade? Não tem esperança nenhuma. Tem caminho a caminhar, tem tarefas a cumprir, tem trabalho para fazer, tem serviço. Então, se eu vejo tudo se aperfeiçoando, inclusive na minha vida individual, na sociedade como um todo, eu só posso achar que a gente caminha na direção da perfeição. O que é perfeição? Não tenho uma ideia. Estou no meio da imperfeição. Mas eu estou no mundo em movimento, estou no mundo mutante, que já está mudando há bilhões de anos. Se você pegar os 4 bilhões de anos que tem o planeta Terra, a humanidade apareceu nos últimos 4 segundos. E nesses últimos 4 segundos aconteceu tanta mutação. O problema é que a gente tem pressa, quer ver tudo solucionado, no espaço de uma vida. A gente está precisando de um processo permanente. O que é o espaço de uma vida? É um estalinho no tempo. Então eu tenho um tempo muito curto para participar disso aqui. E de repente eu percebo que eu fui condicionado completamente em valores, comportamentos, visão de mundo. Então eu tenho que fazer um trabalho interno para participar desse processo todo da maneira que eu escolhi, não da forma que eu fui programado. Eu tenho que criar os meus valores, porque os meus valores foram criados e implantados no meu inconsciente pelo massacre midiático publicitário. E quando eu faço o trabalho interno, ele começa a emanar para o mundo, sem a minha decisão, sem pretensão, sem arrogância. As pessoas que dizem eu quero mudar o mundo, essas pessoas desistem. Porque não tem ninguém que vai mudar o mundo não precisa de ninguém para mudar, ele está mudando permanentemente. As pedras estão em mutação. Você acha que essa é uma evolução natural, então? Sim, é uma evolução sim. natural. E eu acredito que seja universal. Está tudo em movimento no universo. E não existe um trabalho interno, então, do ser humano? Eu acho que é o principal. Tipo, revolucionar, assim, internamente. Sim, por exemplo, eu não uso confronto. Por quê? Porque eu percebo que a sociedade me induz ao confronto. Me apresenta a sociedade como uma arena competitiva onde todo mundo é inimigo. Mentira. Não acredito nisso. Eu sinto que a humanidade é uma família, que não tomou consciência de que é uma família. Ainda. Está a caminho. E eu não vou ver essa consciência ser tomada. Mas eu quero participar desse caminho. Porque só participando de forma útil e produtiva, eu vou ter sentido na vida. Eu não quero passar pela vida em brancas nuvens, decepcionado com a humanidade, em depressão. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu gosto de causar reflexão. Quando eu tinha 19 anos, eu disse essa frase: eu quero questionar o mundo, eu vou fazer da minha vida, do meu trabalho, causar reflexão, questionar esses valores, essa sociedade. E só fazendo isso, a minha vida ganhou sentido. Os desastres naturais vêm participar desse processo também. Assim como as convulsões sociais. Eu acho que essa estrutura social vai colapsar. Ela está caminhando para colapsar. Mas quando eu olho para trás, na minha vida, eu percebo que os momentos em que eu ganhei mais sabedoria, os momentos em que eu cresci mais, que eu aprendi mais, foram os momentos de sofrimento. Não foram de alegria. Aí, quando eu percebi isso, eu percebi que a dor tem uma função didática. E quando eu percebo que o sofrimento tem uma função didática, ele perde o aspecto dramático, deprimente, trágico. E passa a ser oportunidade de aprendizado, de crescimento, de resistência, desenvolvimento da capacidade de superação. Para isso que serve o sofrimento. Então, se isso se aplica na minha vida individual, isso se aplica à coletividade. Então, a dor é uma necessidade do nosso primitivismo. Quando a gente perceber a solidariedade, incorporar a solidariedade como um elemento natural do ser, a dor vai perder a função. Quando você percebe que ela é didática, ela já perde aquele tamanho insuportável e ganha um motivo. Mas esse cenário apocalíptico que nem, né, você está comentando, e que é visível e claro para todo mundo, né? Visível e claro para todo mundo, essa coisa caótica, né? Não é para todo mundo, não. Será que não? A maioria das pessoas está hipnotizada. O ser humano é uma micose planetária. Você sabe que micose é difícil de combater, né? Espalhou em todas as latitudes. É o único ser que tem na neve, no deserto, nas regiões úmidas, nas regiões secas. Em todo lugar tem ser humano. Não vai haver extermínio, vai haver genocídio, como já há. E vai aumentar a sociedade dominada por interesses mega banqueiros, mega empresariais, que é um punhado de filho da puta, que faz do aspecto político, do aspecto social, um tabuleiro de xadrez. Exatamente. Controla até um modelo de ensino, que é enquadrador, não é libertador. É verdade. O ser humano ele gosta de aprender. Mas na escola que nós temos, ele vai aprender
que estudar é um sacrifício e ele vai ter que se divertir na hora do recreio e nas horas vagas. Já está preparando para encarar o trabalho como um sacrifício. Eu falei com meus filhos, quando eles estavam na idade de escolher o que fazer. Escolhe o que você mais adorar, cara. Não pensa na grana. Se você for fazer um trabalho que você detesta para ganhar muito dinheiro, você vai precisar desse dinheiro para tratar da sua saúde. É verdade. Além do mais, você vai virar isca de bandido, vai estar com medo de ser roubado. Você quer ter paz? Queira pouca coisa. E queira muita coisa. Uma sociedade doentia, né? É adoecida deliberadamente pelo controle mega empresarial. É gente que não participa do caos da rua. É gente que passa de avião, que só anda em bolhas, cercadas por segurança particular, que tem seus exércitos para se defender. Então eles causam o caos, precisam da criminalidade, inclusive para justificar investimento nas forças de segurança. Forças de segurança que não têm o destino de trazer paz social, que a função deles é contenção de massa. Por isso eles são segregados da sociedade, cria-se raiva deles com o paisano e do paisano com eles, para não haver integração, para que as coisas não se aclarem. Porque o que acontece é muito simples. O domínio de um punhado sobre a esmagadora maioria, que é impedida, roubada nos seus direitos, de se tomar consciência da realidade. A gente tem que pular por cima desses obstáculos para poder olhar com os próprios olhos, sentir com o próprio coração e pensar com a própria cabeça. Que são coisas fabricadas e incutidas na gente com psicologia consciente. Direto. Eu não conheço todo o território nacional. O que eu vou fazer lá fora? Já me chamaram para ir na Europa, nos Estados Unidos, não interessa. Não tem nada a fazer. Numa palestra, um camarada perguntou por que eu não ia para Cuba. Estava falando dos médicos cubanos. Se é tão bom assim, por que você não vai para Cuba? Velho, eu teria um prazer imenso em viver numa sociedade onde, na hora que eu fosse dormir, eu tivesse certeza que não tem ninguém na rua. Uma sociedade onde eu tenho certeza que todas as crianças estão na escola. Uma sociedade que eu tenho certeza que qualquer um que precisa de médico tem. De graça. Mas eu nasci aqui, minha função é aqui, eu me sentiria um desertor, um egoísta, se eu fosse daqui para lá só para viver nessa sociedade. Meu trabalho é necessário. Eu leio porque eu gosto de ler, mas eu leio só nos momentos em que eu não estou fazendo nada e não posso fazer nada. Se eu puder fazer alguma coisa, eu prefiro fazer alguma coisa. Já que você lê, o que você pensa sobre repertório? Tipo, quanto você já leu coisas assim? É que hoje em dia é muito considerado entre as pessoas o teu repertório, né? Então, tipo assim, eu já li tais livros e tal. Porque, por exemplo, tu conhece o Bakunin, você já leu o Bakunin? Não. Nem Bakunin, nem Marx, nem Tolstói, nem nenhum desses caras, porque eu detesto o linguajar. Às vezes eu tô falando e alguém fala, isso é Deleuze. Porra, eu pensei isso sozinho, cara. Se você precisa de muleta para pensar, o problema é seu. Agora, se eu estou desenvolvendo um pensamento e você fala, isso é fulano de tal, que eu nem sei quem é, você está me atrapalhando. Às vezes eu fico pensando se isso não é insegurança, cara. O cara tem medo de pensar por si. Então ele se ampara nos que já pensaram e são sacramentados, são conhecidos e respeitados. Então, você vai ouvir um acadêmico, cara, com um monte de gente na fala dele. Eu não. Se é para errar, eu prefiro errar com outra parte. E observando o comportamento desses seguidores, eu prefiro não seguir. Porque são arrogantes, são cheios de condicionamento que a sociedade impõe, cheios de vaidade, disposição para o confronto, tudo indução social. É uma sociedade que induz ao confronto, que induz à vaidade, ao egoísmo, à disputa. E o cara quer mudar alguma coisa, mas exercendo os condicionamentos do sistema, sentindo superioridade porque fez faculdade, quando devia estar sentindo responsabilidade. Devia estar levando em consideração que ele teve acesso a conhecimento que todo mundo tem direito e que todo mundo é negado. Então ele teve acesso a um direito negado para a maioria, ele tem uma dívida com essa maioria. Mas não, ele é convencido de que ele é superior a essa maioria. Sai lá da sua pós-graduação, vai para uma favela. Rapidinho você vai perder a noção de que os caras são inferiores. E vai começar a perceber que eles superam muito mais dificuldade do que você aguentaria. Porque tem o costume de estar superando dificuldade todo dia. É preciso inverter os condicionamentos sociais. E perceber que os mais importantes da sociedade, os mais necessários, imprescindíveis da sociedade, são exatamente os mais desprezados. Eu gosto de olhar para as colinas no Rio, sabe? Que é tudo favela. E eu vou olhando, aquela área abandonada pelo Estado. Aí eu imagino de madrugada, 3 horas da manhã, começa a sair gente dali. Para ir fazer a sociedade funcionar. 4 horas da manhã tem gente saindo dali. Aí vão os padeiros, vão os entregadores,
com os jornaleiros, com as pessoas que vão abrir as portas, que vão servir as outras pessoas, os motoristas de ônibus, os motoristas de caminhão, de carro de entrega, os atendentes laboratoriais, os atendentes dos hospitais, os faxineiros. E vai aquele fluxo vai aumentando. 7 horas da manhã, o transporte público está torturante de cheio. Todo mundo indo fazer a sociedade funcionar. Aí tem aquele papo que surgiu na academia, no dia que o morro descer para asfalto vai ser o caos. Vocês são burros. Porque vai ser o caos no dia que o morro não for para asfalto, que a periferia não for para o centro. E nada vai funcionar. Vai parar tudo, velho. O médico não vai trabalhar sem o faxineiro, sem atendente, sem enfermeira. O engenheiro não trabalha sem o peão. No entanto, você entra numa favela escarpada pra caralho, vê construções incríveis, labirínticas, e não teve engenheiro ali. Foi uma pergunta que eu fiz na Santa Marta, na favela. Quantos engenheiros vieram aqui, mano, pra construir isso aqui? Nego riu da minha cara. Eu sabia que nenhum. Mas nego riu da minha cara. Porra, engenheiro, você tá maluco? Nunca vi engenheiro aqui. Ah, então isso aqui foi construído só por peão, né? Só pobre. Sem precisar do engenheiro, né? É claro que foi. Fala aí, qual é o engenheiro que trabalha sem o peão? Silêncio. Agora me responde uma coisa, por que o engenheiro se sente superior ao peão e o peão se sente inferior ao engenheiro? Se o peão funciona sem o engenheiro não funciona sem o peão. Silêncio. Uma vozinha lá no fundo, só para meu afago. Nunca tinha pensado nisso. Você acha que vai lá brigar no meio político? Aquilo ali não é política, aquilo é farsa. Política é preocupação com o coletivo. Os caras estão ali preocupados com interesses. É uma mentira, aquilo não é política. Isso aqui é política. Verdade. Uma discussão de associação de moradores. Nos parlamentos não há política. Há traição ao povo. Todos ali são escolados em mentir para a população. Assim como empresas, a publicidade, a matéria-prima da publicidade é mentira. O Estado mente para a população, todo mundo mente para a população. E usam psicologia do inconsciente de alto nível, que seja humanista, que realmente crie sentimento pelos pacientes. Ele é discriminado no meio médico. Censurado, na verdade, mas... Censurado. Por isso que eu digo que a discriminação é um bom sinal. E querer ser aceito pela sociedade é uma estupidez. É você querer ser desumano também. Se você quer manter a sua humanidade, se você quer desenvolver a sua humanidade, você tem que sofrer preconceito, você tem que ser marginalizado, tem que causar estranheza. Porque foi naturalizada a indiferença. Fala, eu quero ser feliz. Não estou interessado na felicidade. Felicidade para mim é uma coisa muito plena. Eu não posso ser feliz sabendo que tem gente sofrendo. Isso não é felicidade, isso é egoísmo. Não tem felicidade, não tem satisfação. Ou então, se você falar em felicidade, sem ser no sentido pleno. Eu posso dizer que a parte mais feliz da minha vida foi quando eu não tinha nada que não coubesse na minha mochila. Não tinha mais nem passado. Não tinha mais família, não tinha mais amigos, estava descobrindo o mundo. Ouvindo história dos puteiros, conversando com o mendigo, ouvindo, aprendendo, percebendo a humanidade dos mais desumanizados. Uma solidariedade que eu nunca tinha visto na minha classe. Uma união, uma abnegação, um se sacrifica pelo outro, eu nunca tinha visto, com tamanha profundidade. E comecei a criar afeto. E de repente me veio, pô, essas pessoas tinham o direito de ter a mesma instrução que eu tive. Elas tinham o direito de ter tudo que eu tive. O que tem de errado com a sociedade? E aí começou o desbloqueamento do meu ser. Eu comecei a tomar consciência de que eu fui enganado, de que eu estava completamente condicionado. Eu comecei a olhar para mim. Parei com aquela história de querer mudar o mundo, que queriam me passar na universidade. Eu não tenho como mudar o mundo, mas eu tenho como mudar a mim. A mim eu tenho acesso. Então eu percebi o machismo embutido, eu percebi o ego, a tendência ao confronto, a disputar a ideia, a bater boca. E fui eliminando essas coisas, devagarzinho. E a cada coisa que eu eliminava apareciam outras. E até hoje eu tenho coisas condicionadas em mim e estou trabalhando dentro. Eu, sem a pretensão de trabalhar o mundo, percebi que o meu trabalho estava trabalhando o mundo. Lá internamente, você está se iludindo e não está mudando nada. Esses universitários, esses partidários, revolucionários que querem mudar o mundo, eles pensam que estão tentando mudar, mas eles estão confirmando a mentira.
Primeiro, porque eles falam uma língua que ninguém entende. Eles não têm capacidade de mobilização. Segundo, porque eles vão servir para o sistema apontar para eles e falar, tá vendo? Se não fosse a democracia, eles não podiam falar assim. E é mentira. Eles podem falar assim porque eles confirmam o sistema e não têm poder de mobilização nenhum. Não ameaçam o sistema. Contribuem. Eles querem mudar um sistema que nos leva para o confronto, confrontando. Eles estão exercendo condicionamentos sem perceber, não olham para dentro de si. Então a primeira revolução que tem que ser feita é internamente, nos seus próprios valores, comportamentos, desejos, porque tudo foi fabricado. Visão de mundo, tudo foi fabricado.